Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A vida é vinculada ao mundo racional. Por isso, são de origem do mundo racional. E por isso, aí estão como racional, animal ou animal de origem racional e vinculada ao mundo racional. E esse vínculo é que é a causa desta vida. Esse vínculo voltou ao mundo racional. Que vida é essa? A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. Como podemos constatar, estamos aí tratando de duas vidas. A vida que é vinculada ao mundo racional é a vida eterna. E a vida que está na organização dos seres orgânicos é esta vida que todos achavam que era somente ela. E por isso é que foi necessário haver toda uma preparação de ordem espiritual, preparando o ser humano para compreender que a vida eterna é que é a causa da vida transitória, que está dentro desta organização. Dr. Carlos Raz, a este respeito, muita informação temos a dar para os nossos youtubers. É verdade. O racional superior afirma que o habitante do mundo racional está materializado em forma de máquina do raciocínio. Materializado e juriscondensado. Tem o campo eletromagnético pessoal, mas o corpo de matéria orgânica é de química do carbono. Então, o carbonário é que é a nossa origem. Por assim ser, nós não temos a força necessária para enxergarmos os corpos superiores aos nossos. Dr. Carlos, o carbonário é a organização também, ou faz parte da organização, é isso? É. Os sábios da antiguidade sabiam que a criação desse segundo mundo, e aí as organizações dos seres orgânicos é que fizeram isso tudo dar certo, ser um universo amigável à vida no sentido que os cientistas falam de matéria orgânica. O conceito de animal só concebe matéria orgânica, de animal, né? O conceito racional, a vida é energia. E a energia, houve quem organizasse a energia para poder a humanidade chegar, se materializar e depois se conhecer, como agora é o terceiro milênio, e poder voltar a ser o que era. Mas enquanto a gente não se conhecia, estava progredindo nesse segundo mundo, só concebia a matéria. Então os sábios do passado sabiam que a criação desse segundo mundo e a queda de uns tantos do primeiro mundo para cá foi um mesmo evento, mas não sabiam mais do que isso. Agora que chegou a revelação definitiva que nós viemos do mundo racional e a vida, essa centelha divina, que é quem está materializada em forma de máquina do raciocínio. O racional superior nos dá aqui exatamente o vínculo. Ele mostra que o vínculo da vida eterna com o mundo racional. O vínculo não é da vida que está dentro da organização. A vida que está dentro da organização não está vinculada diretamente ao mundo racional, que é exatamente a nossa pressuposição de que esta vida provisória, como uma segunda vida, nós sempre achávamos e sempre buscamos vincular esta vida com a vida eterna, com a parte eterna. Mas quem está vinculado realmente é a vida
a primeira vida que deu causa a esta vida. E o racional deixou bem isso claro. A vida que deu causa a esta vida. E qual foi a vida que deu causa a esta vida? A vida que está vinculada ao mundo racional, que aí então ele resume como sendo uns tantos habitantes do mundo racional que, no uso da liberdade, entraram numa planície, desenvolveram uma segunda vida, ou melhor, se transformaram numa segunda vida. Mas o vínculo não está na vida provisória, o vínculo está na vida eterna, que é essa que está vinculada, né? Filho legítimo de Deus. É onde nós temos aquela expressão, filhos legítimos, e tem os filhos naturais. Naturais da natureza onde eletromagnética. há o realce bem forte de que somos, na verdade, duas vidas, e temos que saber considerar estas duas vidas, e que antigamente a primeira vida era referida como se fosse uma vida espiritual. Não é a vida espiritual, porque ninguém tem espírito no corpo. É o que o racional afirma com todas as letras. Ninguém tem espírito no corpo. E a vinculação com a vida eterna, com o mundo racional, não está na vida provisória, porque esta é consequência da vida que estaria vinculada. Como a vida que está encantada é a vida racional, é a vida eterna. Então, na leitura do livro Universo em Desencanto, é para a gente saber separar, na leitura, o trecho que é dedicado à forma da vida da organização e o trecho que é dedicado à vida eterna, que pode e está vinculado ao mundo racional. Então, o que fica faltando para nós, aqui, dentro deste carbonário, é vincular esta vida provisória com a vida que deu causa a esta vida, que é a vida que está vinculada ao mundo racional. Eu não sei se eu fui bastante claro. O vínculo nosso com aparelhos é com a vida que está vinculada ao mundo racional, e não com o mundo racional, porque a máquina orgânica, por ser de origem de um carbonário, não tem potência nem energia suficiente para entrar em contato com o mundo racional. Mas para entrar em contato com a energia que deu causa a esta vida, aí tem, porque foi a vida que fez esta vida. Mas como que a vida eterna fez esta vida? Através da organização. A coisa vai clareando aos poucos, né, doutor Carlos? São duas origens em linha, né? Tem a origem do animal racional, que já é no campo eletromagnético, e a origem do ser racional, que deu causa ao animal racional. Isso tudo está muito claro desde o primeiro volume. Por isso que a ordem é ler e reler, né? O livro Universo em Desencanto, com vários volumes. A importância de respeitar a vida complementa-se aqui neste texto. Desta forma, a vida não deva ser maculada por coisa alguma, porque ainda tem um pedaço de pureza que é a origem de ser racional. Então, esse pedaço de pureza é uma coisa que está acima de tudo e de todos, porque é do mundo de pureza, do mundo racional, do mundo dos puros, limpos e perfeitos. É verdade. O conhecimento racional, para chegar até esse campo material, esse campo biológico, de energias materializadas, teve que antes passar por outras paragens, até chegar no campo espiritual, o qual devemos agradecer sempre, porque se não fosse o campo espiritual nos dá essa liberação para entendermos o que é a cultura racional, porque não poderíamos entender cultura racional se não tivéssemos o amadurecimento que passamos no campo espiritual. Então, não posso deixar aqui de registrar os meus agradecimentos aos guias e protetores do Astral Superior, que nos deu essa liberação. Saudando, então, o dia 13 de maio, o dia da libertação da matéria, que aqui no campo material, aqui especificamente no Brasil, é o dia da libertação dos escravos do Brasil. Escravos esses que vieram aqui cumprir a sua missão de liberdade, pois de onde vieram, liberdade não tinham. Passaram a ter liberdade nessa terra abençoada pelo Racional Superior, o verdadeiro Deus, que veio trazer essa mensagem de pureza e perfeição, trazendo então consigo esses povos de outros mundos diferentes do nosso,
do nosso Brasil que estava se formando e necessitava dessa miscigenação das raças. Então, os povos de África vieram trazer o seu conhecimento e se engrandeceram também com o conhecimento que aqui conseguiram dos índios. Então, saudando o dia 13 de maio, dia dos pretos velhos, dia da libertação dos escravos da matéria. A cultura racional trouxe para todos os povos, brancos e negros, a libertação dos escravos. E se não fosse esse conhecimento vir através dos guias e protetores do campo espiritual, se não fosse essa liberação, nada disso seria possível. Não poderíamos hoje estar comentando, fazendo essa palestra, falando de energia racional, se não fosse a liberação dos povos encantados que trouxeram esse conhecimento, não sabendo então nem o que era, mas deram essa liberação ao racional superior, que transmitiu esses conhecimentos ao povo do astral superior e toda essa ordem hierárquica que existe no campo espiritual. Então, meus agradecimentos e minha saudação ao 13 de maio, dia da libertação dos escravos, que a princesa Isabel, com sua caneta de ouro, libertou não só esses povos de África, mas também deu a abertura de expressão para o povo brasileiro, que não tinha essa forma de se expressar, não podia se expressar porque eram escravos, né, da matéria, e continua sendo. Mas, graças a essa lei áurea, que a princesa Isabel libertou todos esses povos. O interessante é, fala-se muito em preconceito de raça, e não se sabe o fundamento de preconceito de raça. A Igreja Católica que criou esse preconceito de raça, porque diziam que os pretos eram bichos, não eram gente. Por isso que a implantação da escravidão no Brasil foi tão forte, porque foi a Igreja Católica que colocou esse conceito de escravidão, dizendo que preto não era gente, era bicho. Então hoje fala-se muito em preconceito de raça, a Igreja até fica amenizando, mas ela não assume que foi ela a culpada disso, ela que assumiu esse conceito, ela criou esse conceito para explorar os povos menos favorecidos, né, e no nível de cultura que estava inferior aos que já estava implantado, que é a civilização. Então, a Igreja Católica, ela criou muitos conceitos, e um desses conceitos primitivos é esse, de que preto não era gente, era bicho. Dessa forma, a cultura racional vem esclarecer a todos os povos que a libertação dos escravos da matéria está na cultura racional do livro Universo em Desencanto. Professor Ortner. O que ele acabou de citar aí, desse conhecimento que nós estamos no momento, é bom lembrar que a humanidade, para chegar a esse conhecimento, ter toda essa evolução através da cultura racional, teve que passar por várias fases. A começar lá, quando eram selvagens, teve que desenvolver através da energia magnética o som e a imagem, ou a imagem e som, como queira, e dali todo aquele abecedário que demorou um longo tempo. E logo após a passagem dessa fase de selvagens, passou para a fase da civilização, aí teve a evolução através da energia elétrica, ou o campo elétrico, onde desenvolveu de várias formas a cultura do ser humano. Temos, através de todo esse processo do pensamento, temos as nossas organizações, as universidades, que possibilitou a evolução do pensamento. O pensamento, no caso aí, um pensamento indireto, ou seja, através de quem pudesse passar esse conhecimento, passasse. E chegamos agora nesse ponto da cultura racional, a maravilha de que é um conhecimento não mais indireto, mas um conhecimento direto,
por ser um conhecimento transformador. Natureza, dona da minha vida, me oriente em pensamento aquilo que eu deva fazer ou entender. Esta natureza está revelando a complicidade, vamos dizer assim, da primeira vida que me fez, da vida eterna, que esta é a vida que vincula com o mundo racional. Então, o mais importante hoje do ser humano, através da leitura do livro e do desenvolvimento cultural, da cultura racional, é a ligação que cada um de nós pode fazer com aquilo que passa a conhecer de si mesmo, que é a primeira vida, a vida eterna, mas que até então era tida como sendo um espírito que alguém tivesse no corpo. As religiões, as filosofias, a própria ciência continuam ainda associando a vida eterna a um espírito, e que o racional superior da Terra veementemente, claramente disse e escreveu com todas as letras que ninguém tem espírito no corpo. Essa foi uma fase preparatória. E aqui ele prova isto, que a vida que deu causa a esta vida provisória é que é a vida que está vinculada ao mundo de origem. Ou seja, é a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio num corpo de energia que está no espaço e não dentro do corpo da gente. Dentro do nosso corpo nós temos uma máquina que foi fabricada para sintonizar esta estação. Assim como temos uma máquina que sintoniza a estação do pensamento e uma máquina que sintoniza a estação da imaginação. Então nós temos no espaço, num corpo de energia, e nós vamos entender isto porque nós estamos lá também pela primeira vida, que é a vida eterna. Nós temos 3 máquinas materializadas, ligadas neste campo material, e que se chama a arca da esfera da vida, e que produzem esses fluidos, e que são os 3 fluidos que estão fabricando as vidas provisórias aqui na matéria. Então, a esta máquina que está na arca é que nós vamos ter a projeção para a formação da máquina material, que aqui está na matéria. Na glândula pineal, na máquina do pensamento, podemos associar com o lobo direito do nosso cérebro, e na máquina da imaginação, com o lobo esquerdo. Se eu inverti a associação, me desculpe, mas o Dr. Carlos aqui me corrige. Então, e na glândula pineal, que é a máquina que pertence ao raciocínio, mas muita gente confunde com máquina do raciocínio, aí é que vem, então, a ligação perfeita. Como que esta máquina pode retransmitir, ou aquilo que recebe das máquinas que estão no espaço, num corpo de energia, que também podemos resumi-lo como sendo o verdadeiro espírito humano, ou a vida eterna, e aí sim, mas não está no corpo, que transmite para estas máquinas que aqui estão, e estas máquinas que dão retorno, porque há uma interatividade. Porque aquela vida eterna que está materializada dentro da organização, ela recebe da organização os sintomas da dor e do sofrimento. Então, estas máquinas de matéria que somos nós aqui, dentro de um carbonário, que a nossa origem é deste carbonário, então estas máquinas dão um retorno a estas máquinas que estão na arca para que elas possam voltar ao seu estado natural. O retorno à vida eterna é da vida eterna. A vida provisória vai ser racionalizada na vida da matéria racional. Porque passará, então, a ligação do ser humano pelo desenvolvimento do raciocínio, passará, então, a ficar ligado à energia racional. Porque aquela vida que dava causa a esta da matéria já voltou ao seu estado natural, que é o habitante do mundo racional, que reassume uma forma corpórea de vida eterna. E a máquina que está aqui, que é a pessoa, será agradecida.
pela persistência e a paciência, e passará a ficar ligada à energia racional, racionalizando a parte que deformou e degenerou, que é o que o racional superior nos anunciou como sendo a planície racional. Então passaremos a ser todos um só. Os aparelhos que se ligarem na energia racional. E os aparelhos que não se ligarem na energia racional vão descer de classe, porque a categoria é uma só. E era essa a categoria que nós não conhecíamos. O ser humano não conhecia a categoria de vida em que estava. E nós estamos, estudantes de cultura racional, hoje, desbravando naturalmente, ponto por ponto, esta categoria. É a categoria dos habitantes do mundo racional que se materializaram em forma de máquina do raciocínio, tanto na classe racional como na classe irracional. É a categoria de bicho, para resumir com toda a simplicidade. É a categoria fabricada por um pingo d'água, ou um espermatozoide, ou 2 gametas, como queiram na ciência biológica. Estes gametas, ou estas energias fluídicas, elétricas e magnéticas, é que vão fabricar a segunda vida. Mas a determinação está na primeira, e que nós não conhecíamos. E que aí tudo começa a ser equacionado, na medida que nós pudermos nos ligar nesta primeira vida, que é a vida eterna, dona desta vida provisória. Por isso que esta vida provisória, que hoje está numa forma, amanhã está em outra, é uma reencarnação da primeira vida. Que é também outro contexto que a gente tem que prestar muita atenção. A reencarnação não é da vida provisória. A vida provisória não reencarna. O que reencarna é a primeira vida. Essa sim é que reencarna em diferentes transformações. Então esta vida é única sim, por um aspecto. Porque só existe uma forma de viver provisoriamente. Mas quem fez esta vida vai reencarnar numa outra vida, com todas as demandas associadas àquela transição. O fluido reproduz sempre o mesmo ser. Com o desenvolvimento do raciocínio, através da leitura do livro Universo e Desencanto, vai haver a união de tudo e de todos, brancos, negros e amarelos. Então, o raciocínio une tudo, une todos. Então, leia o livro Universo e Desencanto. Não perca tempo. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado e salve!